Olá, boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso evento do GEM, esse grupo de interesse de economia do mar. Estamos muito satisfeitos que, por causa da adesão ao grupo, inclusive tem gente aqui presente, certamente, que não pertence ao GEM, mas evidentemente que o assunto que a gente vai tratar é um assunto extremamente relevante e que promove a oportunidade de apresentar, de ter outras pessoas além do GEM. Eu até convido aqueles que não são do GEM, que façam parte dele, que é um grupo extremamente interessante, sem grandes pretensões. Somos um grupo extremamente despretensioso em relação ao que a gente trata, mas com seriedade, né, nos assuntos relativos ao mar. Sobretudo porque o assunto da economia do mar passou a ser um assunto palpitante nos dias de hoje. E eu tomei a iniciativa de começar esses eventos, esses nossos eventos, a partir da parte do transporte marítimo, que é o peso específico que ele tem, dentro do PIB do mar, né? Assim como dizem, né? Então eu acho que foi por aí que nós resolvemos começar. Não sei se a gente deve continuar ainda nele, eu acho que tem alguma coisa a apresentar além do que a gente está fazendo, que a gente já fez até agora, né? Que já apresentamos, como de repente a área de transporte fluvial. Talvez a gente consiga falar alguma coisa sobre transporte fluvial, que é muito importante. A gente tem gente aqui, peritos, amigos nossos, que labutam nessa área do transporte fluvial, e também vale a pena a gente continuar. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar de um assunto que é cabotagem marítima, especialmente, né? Embora a gente tenha a parte de cabotagem fluvial, mas hoje a gente vai tratar especialmente de cabotagem marítima, que é da maior importância, tem um peso específico significativo nessa parte do PIB do mar, tem vantagens específicas em relação à cabotagem marítima, né, como a parte de redução de custos, vantagem competitiva vis-à-vis outros modais, como o caso do modal rodoviário, né? A parte relativa ao impacto ambiental, que é significativo, e a parte importante pelo fato de, no que diz respeito à cabotagem, o transporte de grandes volumes, etc. Mas eu não vou me estender mais do que vou falar sobre esse assunto, sobretudo porque temos aqui hoje uma pessoa extremamente notável nesse assunto relativo ao transporte marítimo, que é o comandante Rezano, atualmente diretor executivo da Associação de Armadores de Cabotagem, da ABAC, e que tem uma trajetória significativa não só no tempo que esteve na ativa, na Marinha, mas também no tempo que está na reserva, já labutando muitos anos sobre esses assuntos relacionados ao transporte marítimo. Todos devem ter tomado conhecimento do seu currículo, né? Ali fora exposto. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao comandante Rezano para nos brindar aí com a sua apresentação. Nós temos um grupo de ódio do YouTube, do clube, que está nos assistindo virtualmente e que terá a oportunidade de fazer perguntas ao senhor também em algum momento durante o período de debate. Tá, muito obrigado. Você fica à vontade, se quiser falar daqui, como você quiser. Tá? Acho que eu tenho que falar no microfone aqui também. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado ao almirante Paulo César pelas gentis palavras aí. Sou suspeito, sou
para me elogiar. Agradecer a presença aqui do Almirante Prado Maia, Almirante Palmer aqui. E o Almirante Palmer, eu queria dizer aqui, até fazer uma referência ao Almirante Palmer aqui, se me permitem, né? Porque foi quando eu fui lá para 10 do Estado-Maior da Armada, o Almirante Palmer era o nosso 10 na época lá, né? Me preparando para entrar nesse métier aqui. E até então eu era totalmente fora do meio, eu era da esquadra, fragata, tiro, canhão, né? E tive essa oportunidade quando comecei lá, e o senhor foi um ponto assim que posso marcante na minha trajetória desse assunto aqui, tá certo? Para a gente poder começar, e até para a gente... Vamos para o mar, né? Vamos... eu até queria pedir desculpas aqui, eu vi que tem algumas pessoas aqui que estiveram presentes ontem no workshop do Tribunal Marítimo, onde esse mesmo assunto foi abordado e usei muito esta apresentação, entretanto, falando numa linguajar que eu busquei dirigir a advogados, juízes de Tribunal Marítimo. E aqui eu pretendo dar a mesma apresentação, mas com um linguajar muito mais para nós, especialmente nós aqui, que somos oficiais de marinha da reserva e da ativa, não sei se tem ali um ali, né, do comandante, desculpa, mas que às vezes a gente acha que conhece esse segmento da navegação comercial e às vezes a gente está um pouquinho defasado aí, acha que solas é balsa salva-vida e ponto, né? E é muito mais que isso daí. Tem os dois almirantes aqui, pelo menos foram da 10 lá do EMA, né? Sabem muito bem como é que é esse negócio. Então eu gostaria de pedir ao pessoal aí para passar um videozinho aqui, para a gente ver um pouquinho o que é cabotagem, o que é feito de cabotagem aqui no Brasil. Um dos maiores países do mundo, 8.500 quilômetros de costa. Seja bem-vindo ao Brasil da navegação de cabotagem. O país cresceu, se modernizou, mas para continuar competitivo, precisa evoluir. E uma das coisas que não pode parar de avançar é a infraestrutura. Por isso, a excelência logística é fundamental nesse processo. E aí que a cabotagem se encaixa. Sua interligação com os modais de transporte é a melhor solução para o país. Afinal, são rotas livres, sem trânsito, que trazem mais segurança, reduzem o tráfego nas estradas, gases emitidos e as jornadas dos caminhoneiros. São milhões de toneladas que chegam a seu destino de maneira mais eficiente. Mas é possível fazer mais. E a ABAC está lutando para avançar com toda a força à frente. Cabotagem. Solução estratégica para um país continental. Bom, então esse é um pouquinho da cabotagem. Peço desculpas aqui que faltam duas empresas associadas, que eu vou mostrar mais à frente, que a Transpetro é associada da ABAC também, e a Elcano, que esse filme foi feito antes deles se aderirem à ABAC, né? E queria até agradecer aqui também a presença do Dr. Marco Aurélio Guedes, que é um dos diretores da ABAC, diretor da Flumar, e muito me honra aqui de estar prestigiando aqui esse humilde diretor executivo aqui. Bom, então eu preparei essa apresentação para que a gente pudesse entender o que era a legislação, a nossa lei básica da navegação, que é a Lei 9432, de 97, feita na época lá, depois de uma tramitação longa no Congresso, um projeto de lei que teve muita negociação, conduzido, eu diria que naquela época ele foi conduzido pela indústria naval, indústria da navegação e trabalhadores. Assim foi feito aquele projeto de lei, certamente alguns que participaram daquilo ali vão lembrar muito bem. Diferentemente do que aconteceu agora, que nós tivemos a tramitação de um projeto de lei, o projeto de lei 4199, conhecido como BR do Mar, em que praticamente ficou a navegação sozinha e a indústria naval revoltada, porque achou que estava sendo prejudicada, acha que está sendo prejudicada, mas não por culpa nossa, porque foi a decisão do governo. E os trabalhadores tentando manter o seu status. Queria também dizer que essa lei, apesar de eu até estar ali no meu slide ali, Lei 14.301 BR do Mar, é um apelido da lei. Porque esta lei,
ela é, do artigo 1º ao artigo 16, o Programa BR do Mar, que eu vou tentar explicar aqui mais à frente. E os artigos seguintes tratam de alterações em outras legislações, inclusive na Lei 9432, inclusive na Lei 10893, que trata do adicional de frete, inclusive da Lei 10233, que trata das responsabilidades da ANTAQ. Então, ela mexeu em várias coisas aí, e aí a gente, até fico agradecido aqui à doutora Lilian, que é a vice-presidente executiva do Sindarma também, aqui presente, porque mexeu no assunto do apoio marítimo também. Algumas coisas, especialmente, como vamos ver lá, a definição de empresa brasileira de navegação, ela é aplicável, é mexida na Lei 9432, é aplicada para a cabotagem, é aplicada para o apoio marítimo, para o apoio portuário, para a navegação interior também. Então, é um assunto bastante, que eu acho que assim, complexo e às vezes mexido, achando que vai resolver, cria outro problema, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Me passa aí o controle? Ok. Bom, aqui o Almirante Paulo César, como o senhor falou aqui, grupo de interesse do mar, da economia do mar, né? Eu acho que eu coloquei isso daqui provocativamente, né? Essa que é a verdade. A navegação, ela é estratégica para o país. Um país que tem mais de 8.500 quilômetros de costa, e até de vez em quando eu sou criticado. Na Marinha não se mede nada em quilômetros, se mede em milhas. Mas ok, mas isso está tão aí falado de 8.500 quilômetros, mas acho que é mais 9.000 quilômetros, se a gente considerar a entrada no Rio Amazonas. Senhores, eu não tô, mas é a distância do Brasil para a França. A gente acha que nós temos uma dimensão transcontinental. E nós temos 85% da população que vive a menos de 400 quilômetros da costa. Está toda a feição para poder usar a cabotagem. Somos os menores, emitimos 4 vezes menos gases de efeito estufa. Está na moda isso. Está na pauta dos assuntos internacionais da IMO. A IMO está com uma meta de redução da emissão de gases para amanhã, 2030. É amanhã, 50% das emissões de 2008. E 100% da redução em 2050. Como não usar mais combustível fóssil? Está aí. Então, e nós estamos aqui reduzindo. E ainda oferece maior segurança no tocante a acidentes, seja com a carga, seja com o navio. Além de security também, não há roubo de carga praticamente na nossa atividade. Ainda que a gente escute muito falar de piratas do mar aí, né, que a gente não gosta desse termo não, né, eu não gosto, né, é roubo armado, mas existe, mas não é aqui no Brasil. Felizmente, acho que nós, depois de várias iniciativas que o Brasil adotou, acho que isso daí está bem afastado. Temos problemas ainda do tráfico de drogas, mas isso não tem aqui na cabotagem, nós não temos esse problema. A ABAC, a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, do que eu sou o diretor executivo, ela foi fundada em março de 73, congregando as empresas brasileiras de navegação, devidamente autorizadas a operar na navegação de cabotagem e longo curso. Porque a gente acha que nós não temos longo curso. Temos. Nós vamos para a Argentina. Infelizmente, tomaram uma decisão errada, ao nosso ver, que nós vamos ver daqui a pouco, mas vamos. Atuamos de forma a conscientizar os diversos segmentos da sociedade sobre a importância da utilização dos navios de registro brasileiro. É estratégico isso. E também alertamos sobre a necessidade de expansão da frota mercante brasileira e recuperação de uma posição
No comércio exterior. Nós somos exportadores de commodities e vai tudo em navio de bandeira estrangeira. Nada em navio de bandeira brasileira. Ah, mas o custo, acho que nós precisamos repensar. Talvez o REB precise ser remodelado para pensarmos num REB nacional e um REB internacional. Precisamos repensar esse modelo. Então, aqui nós temos as nossas 8 associadas, as 3 primeiras à esquerda ali. Bom, a Aliança, a Login e a Mercosul são empresas que operam com container, tá certo? A Flumar, do nosso diretor aqui, Marco Aurélio, opera com gases e líquidos. A empresa Elcano opera com líquidos e granéis sólidos também. A Hidrovias do Brasil, apenas a parte de cabotagem, opera com granéis sólidos, e a Norsul opera com cargas especiais, tipo bobinas de aço, bobinas de celulose, madeira e também granéis sólidos. A Transpetro, que opera com a distribuição de combustíveis e derivados e também no transporte de petróleo bruto. Bom, e aí vamos entrar aqui então vamos fazer um back aqui, vamos voltar no passado, né? Antes de 7 de janeiro de 2022, que nós tínhamos a Lei 9.432, que dizia o seguinte, que o transporte de cabotagem é limitado a empresas brasileiras de navegação que precisam ter em sua frota navios de bandeira brasileira. Todo mundo, alguém aqui já voou de São Paulo para Brasília pela American Airlines? Porque ela não é uma empresa brasileira, ela é empresa estrangeira. Então, da mesma forma, transporte entre pontos e portos do território nacional por empresas brasileiras. E as regras para a existência da empresa brasileira exigiam que ela tivesse uma embarcação própria e pudesse depois fazer a multiplicação, como eu vou explicar aqui. E aí, na definição, era a empresa brasileira de navegação, é uma pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede no país. Portanto, o capital, não há restrição do capital. Há restrição de ela ter investido aqui. E que tenha por objeto o transporte aquaviário autorizado a operar pelo órgão competente, ou o competente aqui, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a ANTAC. E como é que era constituída a frota dessas empresas? Elas tinham a embarcação própria, sem limitação de local de construção. Nunca houve limitação, desde 97. Então é errado quem dizer, não, tem que ser construído em estaleiro brasileiro. Não, nunca houve essa restrição. Mas essa embarcação própria, ela permitia que a empresa fizesse o afretamento de 50% dessa tonelagem afretada a casco nu. A casco nu é quando nós tomamos a embarcação afretada e passamos a ser o responsável pela armação da embarcação. Designação do comandante, tripulação, abastecimento, manutenção, é tudo por conta do afretador. E era suspendida a bandeira e ela passava a arvorar a bandeira brasileira de acordo com o REB. Às vezes até alguém fala assim, essa embarcação é REB. Não, o REB para as embarcações estrangeiras é obrigatório que elas sejam REB. Para as brasileiras é opcional. Lógico que a gente sempre bota no REB para poder ter os benefícios, ainda que mínimos, do REB, mas sempre se colocou lá. E garantia que a empresa tivesse pelo menos uma embarcação afretada, se ela não tivesse tonelagem suficiente para multiplicar. E preveia na lei a possibilidade de afretamento de embarcação a tempo na indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira para fazer o transporte. Então o legislador, na época, se preocupou. Bom, eu quero que seja embarcação brasileira, cabotagem é feita por embarcação brasileira. Mas, e se não tiver embarcação brasileira? É justo deixar a carga no cais não atendida? Não. Então foi previsto que poderia fazer, através de um sistema da ANTAC, que antigamente era por fax, hoje é meio eletrônico, tá certo? Se consultava o mercado. Alguém tem
das empresas brasileiras de navegação, alguém tem embarcação de bandeira brasileira para fazer o transporte desta carga, não tendo aquela disponibilidade, a empresa poderia afretar uma embarcação por tempo, então ele não tem direito de substituir tripulação, não tem nada. Traz a embarcação, faz aquele transporte, devolve a embarcação. Acabou. É assim o afretamento a tempo, a gente chamava até a tempo por viagem, né? Por uma viagem, alguma coisa assim. Então era assim, o mercado funcionava desta forma. E aí, não, mas no Brasil não tem cabotagem. Isso daqui é um mapa que nós fizemos, um estudo que foi feito pelo Instituto Ilus, mostrando aqui como é a distribuição da matriz logística de alguns países. E a gente vê com muito desapontamento, tá certo? Lá no Brasil, 61% rodoviário e a cabotagem representando apenas 12%. Com uma costa desse tamanho que é inaceitável que a gente continue. Em outros países, você vê que o Brasil realmente fica lá no rodoviário, mesmo os Estados Unidos, que tem lá 43% rodoviário, 27% ferroviário, né? Eu acho que a gente precisa buscar um pouquinho um melhor equilíbrio da matriz de transporte, e isso daí não somos nós que vamos conseguir, nós, a BAC, que é os associados da BAC, mas sim o governo precisa atuar em medidas que possam fazer esse desenvolvimento dos outros modais, né? Bom, e aqui nós fizemos esse levantamento também dos benefícios que tem os vários países, né? E vocês veem que a cabotagem restrita à bandeira do país, tá certo? Ela não é jabuticaba não, hein? Olha só, Estados Unidos, Canadá, Japão, China, Austrália que foi e voltou, Alemanha. Então não estamos na jabuticaba não, né? E aí as outras medidas de incentivo à cabotagem aí, que são usadas, né? Bom, e aí, com essa lei, do jeito que estava, como é que era a nossa movimentação, especialmente de containers, que é a coisa da moda, né? Então, olha só como era o crescimento, como foi o crescimento de 2011, peço desculpas, está faltando 2021, o crescimento. Vejam que as cargas domésticas em azul, sempre crescendo, de acordo com a economia do país, uma vez que nós transportamos a economia do país. Nós não conseguimos gerar economia, é o que o país tem. E em vermelho são as cargas feeders, cargas que são transbordadas dos navios de longo curso para evitar que o navio de longo curso faça escala em vários portos brasileiros. Senhores e senhoras, 90% dessas cargas são transbordadas em Santos. E dali que nós pegamos essas cargas e distribuímos para o Brasil inteiro. E em verdezinho ali, aquela corzinha mais clara, é o que nós transportávamos entre o Brasil, especialmente Brasil e Argentina. Cargas entre o Brasil e a Argentina, porque nós tínhamos um acordo bilateral que previa que todas as cargas de origem ou destino Argentina ou Brasil deveriam ser feitas por empresas brasileiras ou empresas argentinas. Isso valeu até fevereiro deste ano. E era isso que nós tínhamos aqui, bem dividido aqui. E queria mais dizer o seguinte, que essas cargas em azul aqui, 695 mil teus, né, é a unidade que a gente usa, e aqui, se alguém for olhar a estatística da ANTAC, vai ver que está diferente os números. Mas os números são os mesmos, é apenas a diferença na forma de contar. Isso que nós estamos colocando aqui são cargas transportadas, container cheio. A ANTAC conta movimentação portuária. Então, o guindaste, o portainer pegou o container no navio, embarcou um container. Pegou o container no navio, desembarcou o container, desculpa. Pegou o container no cais, botou no cais, desembarcou o container. É uma movimentação, duas movimentações. Então, para a cabotagem, no mínimo daria duplicidade, né? Porque embarcou e desembarcou, né? Então, aqui nós contamos carga transportada. E desse número aqui, 695 mil teus, eu diria para os senhores e senhoras que cerca de 95% dessas cargas são cargas de porta a porta. Nós somos operadores multimodais
e oferecemos o serviço porta a porta. Então, pegamos a carga lá no interior de Minas Gerais, levamos até o porto que for mais conveniente e entregamos a carga lá em Mossoró. Não vamos a Natal, mas a carga do navio provavelmente vai a Pecém, de Pecém vai de rodoviário até Natal e entregue porta a porta, sem passar nenhuma burocracia ao cliente. Então, nós falamos que não tem burocracia na cabotagem. Não tem para o senhor, que é meu cliente, mas eu aqui fico com toda a burocracia. Mas é a forma que nós encontramos para fazer esse crescimento da cabotagem aqui do container. Então, hoje, os departamentos comerciais das empresas de container são gigantescos, escritórios para tudo quanto é lugar, porque ele vai lá estruturar a logística da empresa, estoque regulador, remodelamos a logística da empresa para que ela possa ser usuária da cabotagem e com segurança. E temos conquistado muitos clientes nesse modal, nessa atividade, e que não vão embora, vêm e não vão embora, porque demora 1 ano para conquistar, mas demora 1 dia para perder, tá certo? Então, tem que cuidar com carinho todos eles, né? Bom, e aí eu trouxe aqui, isso daqui eu separei, somente colocando o que é carga brasileira, né? Seja doméstica ou feeder, então mostra aqui um crescimento. Em 2020, teve a crise, né? Pandemia, inevitável, né? Que tivesse isso daí, mas é interessante notar, né, que a maior crise foi na carga feeder, né? Não foi na carga doméstica. E aí nós temos aqui no primeiro trimestre de 2022, e aí notamos ali, olha só que desastre que foi feito com o verdinho lá, a queda de 67%, fim do acordo bilateral Brasil-Argentina. Quem vai pagar caro por isso é o Rio Grande do Sul, porque o navio nosso, quando ia para a Argentina e fazia escala no Rio Grande do Sul, ele compunha a carga dele, carga embarcada no Rio Grande do Sul, carga embarcada na Argentina, que dava, então, dá para ir toda semana ao Rio Grande do Sul. Agora eu não tenho mais a carga da Argentina, então eu vou a cada 15 dias. É bom? Eu acho que não foi bom. Foi tomada uma decisão, mas, achando que vai reduzir o custo. O que aconteceu? Essas cargas não desapareceram, passaram a ser feitas por empresas estrangeiras. Só isso daí, simples assim. Bom, e aqui, novamente, mostrando aqui para os senhores e senhoras, então, que, tirando aquela queda do Brasil-Argentina, nós retomamos ali, continuamos crescendo no primeiro trimestre e a expectativa é de continuar crescendo ao longo do ano aí, tendo os mesmos resultados positivos que tivemos nos últimos anos. Bom, e aí então, vamos aqui agora, veio a nova lei, Lei 14.301, que não é a BR do Mar, é o apelido dela. E aí o que ela fez? O transporte de cabotagem continuou limitado a empresas brasileiras de navegação, que precisam ter em sua frota navios de bandeira brasileira. E aí como ficou? Que ela continua sendo limitada às empresas de navegação que não precisam mais ser proprietárias de navio. Radical essa mudança, radical. Elas também podem ser feitas por navios de bandeira estrangeira com regras flexíveis, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, olha só, antes eram somente navios de bandeira brasileira, a frota da empresa, agora era baseado na frota própria. Agora a empresa pode ter frota própria, pode não ter frota própria e ainda pode afretar estrangeiro e operar na bandeira estrangeira. Então, é o que eles chamam de abertura da cabotagem. Que eu não vejo, depois eu vou mostrar que não abriu nada, essa que é a verdade. Continuamos do mesmo jeito. E eu escutei já alguém falar, foi desregulamentada a cabotagem. De jeito nenhum, não houve desregulamentação nenhuma. Continuamos no mesma coisa. Mas então aqui essa foi uma alteração significativa, e esta é uma alteração da Lei 9432.
não é do programa BR do Mar. Isso é uma alteração da Lei 9432. Por quê? Antes, a definição de empresa de navegação, que nós tínhamos visto lá anteriormente, e agora passa a ser a pessoa jurídica constituída de acordo com o disposto nas leis brasileiras, nada mudou, com sede no país, que tem objeto o transporte aquaviário a operar pelo órgão competente, e aí sim, com embarcação própria ou afretada, sem dizer até qual tipo de afretamento, um risco, porque o afretamento pode ser a casco nu, pode ser em time charter, em A por tempo, pode ser por viagem. Qual é? Eu posso virar uma empresa de navegação, vou ali na junta comercial, abro o meu CNPJ e vou operar e vou... Como? Só fazendo afretamento? Sem nada, sem risco, sem dar garantias nenhuma ao nosso cliente? Eu acho que, por isso, precisa de uma regulação muito forte da ANTAQ, nesse momento. Bom, e aí vamos pensar na frota. Como é que era a frota? Então, lembra que eu falei, era a própria mais 50% da tonelagem, com pelo menos uma. Agora ficou, ela pode ter embarcação própria, sem limite de local de construção, 50% da tonelagem afretada a casco nu, com suspensão de bandeira, garantido, até aí não mudou nada, né? Mas vieram os acréscimos. Foi permitido, uma alteração que teve na Lei 942, permitido que para a cabotagem é permitido o afretamento de uma embarcação estrangeira a casco nu, aquela que a gente assume totalmente o controle dela, com suspensão de bandeira para navegação de cabotagem, independente de contrato em construção e eficácia ou propriedade de embarcação brasileira. Então, se nós quisermos constituir uma empresa brasileira de navegação agora, eu vou lá, peço para a ANTAQ minha outorga, não preciso mostrar que eu sou proprietário de nenhuma embarcação e vou lá no mercado, afreto uma embarcação a casco nu, boto na bandeira brasileira, estou pronto para operar na navegação de cabotagem, com essa embarcação de bandeira brasileira. E esse número é crescente. Uma embarcação já pode agora, mais 2 embarcações daqui a 12 meses, 24, e aí crescente até liberar daqui a 48 meses. Mas estas embarcações não podem ser usadas para dizer eu tenho uma embarcação brasileira para fazer o transporte de cabotagem. Lembra daquela circularização que eu falei? Esta embarcação brasileira não pode ser utilizada. Ela pode ter a carga dela, mas ela não pode ser utilizada para comprovar que tem uma embarcação disponível. Então, é uma abertura, mas um fechamento, né? Acho que aqui foi... Bom, mas isso é muito importante, que depois, no finalzinho, eu vou fazer uma comparação dos prós e contras de cada uma das opções aí para a gente poder entender melhor. Bom, e aí, outra coisa, lembra que eu falei que quando consultava o mercado, se não tinha embarcação de bandeira brasileira, podia se afretar para fazer aquela viagem. E aí foi incluído lá, isso daí é muito decorrente de uma ação que houve no TCU, questionando a resolução da ANTAQ, e que agora continua sendo feito esse processo, entretanto, a regulamentação da ANTAQ não pode limitar o número de viagens. Então, se eu faço lá um contrato com uma empresa, e eu tenho lá 300 mil toneladas de minério, dá um exemplo aqui, e o meu cliente aceita que eu faça isso em 10 viagens, então eu posso, eu vou lá, olha, eu tenho este navio aqui que eu vou fazer 10 viagens para transportar essas 300 mil toneladas de minério. Eu não preciso a cada viagem fazer uma consulta ao mercado. Eu fico com o direito de fazer. E aí tem uma limitação, que uma vez indicada a embarcação, ela não pode ser substituída, porque senão entra aí a bagunça, né? E ela estará vinculada ao período informado. E essa embarcação fica dedicada só àquilo. Ela vem e faz aquele transporte somente, né? Buscou-se por conta de uma decisão, um recurso e questionamento da resolução da ANTAQ, então foi esclarecido aí através da lei, porque foi questionado se a ANTAQ tinha ou não competência para fazer isso daí no TCU. Bom,
E aí, eu gostaria de entrar agora, então, depois de falar tanto, né, Almirante, agora que nós vamos entrar no programa BR do Mar, né? Até agora não falamos do programa BR do Mar. O programa BR do Mar, ele tem, isso daqui faz parte da lei, tá certo? É o artigo 2º, se não me engano, da lei. Tinha como objetivo ampliar a oferta e melhorar a qualidade do transporte, incentivar a concorrência e competitividade, ampliar a disponibilidade de frota, revisar a vinculação das políticas de navegação de cabotagem das políticas de construção naval. Está na lei isso. Otimizar o emprego de recursos do Fundo da Marinha Mercante, do adicional de frete. Então, isso daí, a empresa que aderir, e o programa BR do Mar, é por adesão. Então, eu tenho que ir lá pedir para o Ministério dos Transportes, Ministério da Infraestrutura, perdão, olha, eu quero aderir ao programa. E aí eu assumo esses compromissos. Nos preocupa um pouco como é que eu vou provar que eu estou fazendo isso daqui. Tá bem, ampliar a frota, ok, trouxe mais um navio. Incentivar a formação da capacidade. Mas eu que vou incentivar? Estimular o desenvolvimento da indústria naval de cabotagem. Muito difícil, nos preocupa um pouquinho como vão ser feitas essas métricas, tá certo? Como eu vou comprovar, porque prevê que se eu não atender os requisitos da habilitação, eu posso ser suspenso do programa BR do Mar. Então, se eu não sei como é que eu vou cumprir, né, nos preocupa isso daí, e isso tudo depende de uma regulamentação que vem aí por um decreto, está sendo falado aí, uma portaria, depois vem as resoluções da ANTAC, então tem muita coisa assim nebulosa ainda no momento. E são 5 as opções que o programa BR do Mar permite, que são essas daqui. Primeiro, ampliação da tonelagem de porte bruto das embarcações próprias efetivamente operantes. Aí tem umas palavrinhas chaves aí, tá? Registradas em nome do grupo econômico a que pertence a empresa a fretadora de acordo com a proporção a ser definida pelo Poder Executivo. Está sendo noticiado aí, está na Portos de Navios de hoje, o doutor Dino, diretor de Navegação e Hidrovias, disse ontem lá no seminário do Tribunal Marítimo que serão 3 vezes. Então, e até diferentemente do que está na Portos de Navios, está errado o que a Portos de Navios escreveu, que é a ampliação da tonelagem. Então, se eu tenho 100 mil toneladas, a minha frota tem 100 mil, a frota do grupo econômico tem 100 mil toneladas de embarcação efetivamente operante, aquela que está viajando, está emitindo conhecimento de transporte, eu posso afretar 300 mil toneladas. Então, e não eu tenho 3 embarcações, eu posso afretar 9 embarcações. Não, não é assim. É a tonelagem. E faz muita diferença isso daí. Então, isso é a primeira opção, que é a que a gente espera que seja a mais utilizada. As empresas hoje existentes vão ampliar sua frota, trazendo novas embarcações, e essas embarcações, elas são afretadas a tempo, mantida a bandeira estrangeira na embarcação. Não precisa trocar a bandeira da embarcação. As outras opções foi a substituição de embarcação de tipo semelhante em construção no país, em acréscimo àquilo que a Lei 9432 já dá. Porque quando você está construindo uma embarcação, você já pode afretar outra em substituição. E aqui a gente vai poder afretar 200%, mais outras 2 embarcações aqui. Então é um incentivo à indústria naval brasileira indireto aqui, através de... Quem decidir construir aqui tem essa oportunidade. E também foi criado afretamento em substituição à embarcação de tipo semelhante em construção no exterior. Também foi permitido, coisa que é uma inovação que o Ministério colocou aí, tá certo? Só que a de baixo eu tenho por até 36 meses. Uma vez ficando pronta a embarcação, acaba esse direito. Enquanto que na de cima eu fico com o direito durante os 36 meses da construção da embarcação. E aí, o ponto
nevrálgico aqui, que está sendo ainda muito debatido, é atendimento exclusivo de contrato de transporte de longo prazo nos termos dispostos pelo Poder Executivo. Tá? Isso está na lei, por isso que eu copiei igualzinho. Tá? Então, se eu tenho um contrato de longo prazo, primeira dúvida, o que é um contrato de longo prazo? 1 ano? 5 anos? 10 anos? 20 anos? Problema, a ser definido. Ainda não está. E aí há uma briga do Ministério da Economia, com a visão liberal. Ah, não, o contrato de longo prazo é 6 meses, 2 anos, coisas que para navegação não são aceitáveis. Um navio a gente constrói, tem uma durabilidade de 25 anos. Então precisa ter essa proporcionalidade. O Ministério da Infraestrutura e a Marinha, pelo que foi dito ontem também, defendem 10 anos. Mas está uma disputa aí, não sei como é que vai ser. Agora, este navio, ele vai atender exclusivamente aquele contrato. Então, eu tenho lá um contrato de transporte de minério, por exemplo, que existe, né, da bauxita lá, de trombetas para a Vila do Conde. Que hoje a Hidrovias opera isso daí, com 2 navios. Poderia fazer um contrato, trago 2 navios de bandeira estrangeira e fico operando naquilo aí. Mas esses navios só podem fazer isso daí. Não podem fazer mais nenhuma outra operação de transporte de carga, nem ser utilizados como afretamento para aquele afretamento para atender uma demanda spot, né? Então, essa é uma outra opção. E aí, a quinta opção, que é ainda bastante, assim, fofa, né? É prestação exclusiva de operações especiais, por prazo de 36 meses. A operação especial é aquela que não existe hoje. Então, por exemplo, é muito usado como exemplo, né? Ah, não, vamos transportar carros na cabotagem. Corajosos que invistam, né? Mas vamos brigar com o cegonheiro, mas tudo bem, vamos lá. O cara quer, então ele pode trazer um navio ro-ro afretado e vai botar para fazer isso daí durante 36 meses. Opa, deu certo a operação. Vamos lá. Agora entra com uma EBN e faz uma operação normal com o navio próprio, podendo fazer próprio ou afretado, a casco nu, a critério dele aí. Bom, então essas são as 5 opções. Agora, estes navios também não podem bloquear cargas. São navios estrangeiros, eles não podem bloquear cargas. Eles podem ter a carga deles, mas eles não podem bloquear cargas. E mais, de onde vêm estas embarcações? Elas não podem vir assim, opa, tem embarcação, alguém tem aí para emprestar, para alugar, para fretar? Não, elas têm que ser, essa empresa precisa estar outorgada para operar na navegação de cabotagem, e aí está sendo criado até uma figura da Empresa Brasileira de Navegação condicionada, por causa daquela questão do contrato de longo prazo. Porque como é que eu vou ter um contrato de longo prazo se eu não sou EBN ainda? É o que nasceu primeiro, né? Então precisa. Ela tem uma autorização da ANTAQ para ser uma EBN, mas ela só pode ser EBN para atender aquele contrato de longo prazo. E aí ela tem as suas restrições limitadas. Essa empresa poderá fretar as embarcações, como eu disse no slide anterior. Agora, de onde que ela freta? De uma subsidiária integral estrangeira ou da empresa brasileira de navegação, ou de outra empresa brasileira de navegação. Desde que essas embarcações sejam de propriedade da subsidiária ou de posse e controle da subsidiária. Então, isso é uma regra. Então, eu não posso ir no mercado aqui, alguém tem embarcação? Não. Tem que ser dessa subsidiária, tem que estar afretada de propriedade ou afretada a casco nu. E aí, um problema, que estas embarcações de bandeira estrangeira, nós dissemos assim, ela tem que ter o comandante brasileiro. Nós aceitamos um comandante estrangeiro nas nossas embarcações? Não. Todo navio de bandeira brasileira tem que ter o comandante brasileiro, mas nós estamos dizendo lá para o estrangeiro, eu vou botar meu comandante aí, tá? Não sei como é que vai funcionar. E aí ficou uma redação péssima. Me desculpe, mas eu tenho que... Tem que ter obrigatoriamente o comandante, o mestre de cabotagem, uma mistura de categoria com função. E também o chefe de máquinas e o condutor de máquinas brasileiros.
outra mistura. Não sei como é que nós vamos sair desse imbróglio aí, essa que é a verdade. Porque se o meu comandante é um CLC, eu vou ter um mestre de cabotagem? Tem navios nossos que não tem condutor. Eu não sei, é um problema, está na lei agora, vamos ter que dar um jeito nisso daí, né? Mas, o que acontece? Existe um artigo 12 nessa lei, porque eu teria somente o comandante e o chefe de máquinas brasileiros, né? Mas olha só o que escreveram nesse artigo 12 da lei. Requisitos para essas embarcações, né? Os contratos têm que ter, os contratos de trabalho dos tripulantes, não distinguiu os tripulantes. Eu tinha que só o comandante e o chefe de máquinas. Ainda tem uma questão da RN meia dúzia, do Conselho Nacional de Imigração, que obriga esses navios, depois de 180 dias, a terem 1/3 de tripulantes brasileiros. Mas ok, vamos ultrapassar isso daí. Isso não é esse é fácil de contornar. Contrata brasileiro. Mas ele tem que ter os contratos de trabalho que operem na embarcação estrangeira fretada de forma prevista na lei, serão aplicáveis as regras internacionais, buscando aí a aplicação da Convenção do Trabalho Marítimo, a MLC. Estabelecidos em organismos internacionais devidamente reconhecidos, referentes à proteção e às condições de trabalho e segurança, e a Constituição Federal. Parece até meio desnecessário, né, dizer que uma lei tem que cumprir, a gente tem que cumprir a Constituição Federal, né, mas o problema é que quem é que tem que cumprir a Constituição Federal? Todos os contratos de trabalho de todos os tripulantes. Então, nós conseguimos exportar o custo trabalhista brasileiro. Conseguimos, marcamos um golaço. Então, o filipino vai ter direito a férias, vai ter direito a FGTS, vale transporte, repatriamento. Então, não há redução de custo aqui. Com isso daqui, na nossa avaliação preliminar, é que o custo operacional desta embarcação estrangeira, que tinha a pretensão de ser menor do que da de bandeira brasileira, igualou. Porque se eu tenho toda a tripulação igual, o único benefício que foi previsto na lei era reduzir o custo com o uso de mão de obra estrangeira. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo, tá? Mas era isso que estava prevendo. Se eu vou usar 1/3 só de brasileiros, os outros são estrangeiros, eles cumprem contratos de 9 meses de trabalho, enquanto que os nossos cumprem regimes de 1 para 1, de 60 dias. Era isso que se pretendia, reduzir o custo. Mas aí trouxemos aqui, ficou todo mundo igual. Então, o custo operacional será igual. Então, isso daí nós achamos que tira um pouco da atratividade do programa BR do Mar. Para que eu vou afretar a embarcação? Ela não pode bloquear? Não pode. Acho que perdeu um pouquinho aqui, né? Bom, e aí, para concluir aqui, Almirante, acho que eu passei muito do tempo, né? Desculpa aqui, mas nós queremos... O que nós temos aqui como perspectivas das nossas empresas que a gente escuta nas nossas diretorias? As atuais EBNs continuarão operando aqui no Brasil, valendo-se dos novos requisitos. Okay. Brigamos muito. Nossa senhora, eu falei pra caramba aí nos congressos, no deputado, falei porque a gente defendia alguns princípios dentro do processo democrático. Agora é lei, agora, eu tenho essa oportunidade, eu vou usar essa oportunidade, vou usar essa oportunidade. Então, as empresas continuarão operando normalmente, usando dos benefícios, afretando a casco nu, sem ser baseado na propriedade, afretada a tempo, vamos usar tudo que tiver. Nós vemos que há um baixo incentivo para renovar a frota, com navio próprio, como eu vinha demonstrando até agora. Depois eu vou mostrar outros slides, mas você se contradisse. Aguardem isso daí, por favor. Só é interessante para poder afretar no programa BR do Mar, aparentemente. Né? Porque se eu tenho frota própria, eu posso afretar no BR do Mar aquela ampliação da frota proporcional à tonelagem. Agora, o que mais que eu tenho? Nada. Agora, nós vemos que poderá haver um aumento de oferta de navios de porta-containers, afretados dentro a casco nu, sem ser baseado na frota, ou afretado dentro do programa BR do Mar. Porque as empresas operam hoje já no limite da capacidade de afretamento.
E hoje, com esse aumento da possibilidade, a gente vai poder, sem fazer o investimento em CAPEX, a gente vai poder ter essa ampliação. Entretanto, na frota de graneleiros, nós vemos com um baixo incentivo, porque nós temos poucos graneleiros e a opção fica ainda sendo a de circularizar. Porque eu vou circularizar, vou perguntar ao mercado, não tem navio, eu vou afretar. E esse navio afretado, de acordo com a circularização, eu não preciso botar mão de obra brasileira. Então, é um mercado que ficou aberto aí para... Não houve o incentivo devido, eu acho. E as possibilidades de contrato de longo prazo, nós vemos aí na área de líquidos, é muito provável que algumas empresas comecem a exercer esse direito nisso daí. E aí, para concluir, eu queria mostrar, então, somente esse quadrinho aqui, de autoria própria, viu, Marco Aurélio? Olha só, vamos pensar em duas empresas aqui. Essa empresa do meio aqui, tá certo? Na coluna do meio, ela é a empresa que tem propriedade de embarcação. Então, ela tem propriedade de embarcação, ela pode afretar naqueles 50% de tonelagem, ela pode afretar multiplicando a frota em time charter, dentro do programa de afretamento do BR do Mar, e ainda ela pode, com aquelas embarcações, a própria é a 50% de tonelagem, ela pode bloquear a carga de outras empresas. Ela está operando livremente no mercado com essas embarcações. Enquanto que a empresa que só tem afretada a casco nu, que ela começou o seu negócio, ela não quer investir, ela não pode afretar nos 50% de tonelagem, não pode afretar no programa do BR do Mar e não pode bloquear. Será que é vantajoso? Então, eu deixo essa pergunta aí para quem vai operar depois aqui, e assim eu concluo a minha apresentação, Almirante, esperando ter atendido aqui a expectativa aqui dos que vieram aqui me prestigiar, agradeço muito mais uma vez, e me coloco à disposição aí para responder alguma pergunta que possa existir aí. Muito obrigado. Mas, de todo modo, muito obrigado aí, rezando por essa brilhante apresentação. E eu estou aqui com o microfone pronto para passar de uma forma informal para aqueles que desejarem fazer perguntas. O comandante pergunta sobre a otimização dos recursos do AFREM, né, do adicional de frete. Na verdade, eu não coloquei, porque se a gente fosse explorar tudo, eu já estourei o tempo aqui que o almirante Paulo César me concedeu, tá certo? Mas não dava para colocar tudo. O que aconteceu, comandante, foi que foi alterado na Lei 10.893, a lei do adicional de frete, né? Ela estabeleceu lá, tanto no artigo que fala sobre o uso do recurso da conta vinculada, quanto do uso do recurso do Fundo da Marinha Mercante para pedidos de financiamento, ele ampliou o uso do recurso para, por exemplo, manutenção. Era um absurdo que a lei previa que eu tinha que quebrar para reparar. Ele não aceitava que eu fizesse manutenção. E para nós, o navio parado é a pior coisa que existe, né? Navio quebrado é prejuízo. Então, era assim. Então, foi incluído manutenção, é isso, né? Foi incluído também a possibilidade de pagamento de seguros com o recurso do fundo da conta vinculada. Então, foram alguns aprimoramentos e até mesmo, que é uma coisa ainda a ser regulamentada, né, é o uso de empresas especializadas, porque não necessariamente a gente, às vezes, tem um reparo. Hoje eu até estava na reunião da Comissão de Adicional de Frete, nossa, lá, eu vou pedir fazer o reparo do elevador do navio. O elevador é da Hyundai, mas eu tenho que pedir para um estaleiro para consertar, porque eu não posso contratar a Hyundai, mas o estaleiro pode contratar a Hyundai. E aí, tributo para lá, tributo para cá. Então, é essa otimização que está ali naquilo ali, dentro desses, assim, de uma maneira bem ampla, falando aí. Sim. Essa otimização, ela deve obedecer alguma legislação, entendendo percentual, para poder calcular o valor que a empresa de navegação teria direito? Comandante, o que aconteceu foi que, primeiro, o seguinte, quando mexeram na lei 10.893, primeira coisa que houve é o seguinte: houve uma redução da alíquota do adicional de frete para a cabotagem, de 10% para 8%.
Na minha opinião, errado. Porque na navegação de cabotagem existe o instituto da não incidência. Então, porque o adicional de frete ele recai na conta do usuário, do cliente da cabotagem. E como tem a não incidência, ele não paga, mas a gente é ressarcido disso daí. Então, a primeira coisa, nós tivemos uma mordida aí no nosso bolo aí, tá certo? E não existem resoluções do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante que tratam de como pode ser usado isso daí, como é que eu comprovo, porque a conta vinculada, e aí depois eu vou falar do financiamento, que é um pouco diferente, a conta vinculada é uma conta que as empresas brasileiras de navegação têm no Banco do Brasil e que só tem aplicação apenas naquelas modalidades previstas na Lei 10.893, e o único agente que pode movimentar essa minha conta, a conta é minha, mas que só o BNDES que pode movimentar. E ainda me cobra 10% de cada movimentação. É o TED mais caro que existe no Brasil. Porque se eu for pagar uma prestação de 5 milhões, 10% de 5 milhões. TED caro, né? Mas é assim. Então, não existe, existe essa resolução do Conselho Diretor, tá certo, que trata isso aí. Nas questões do financiamento, e aí essa que é uma inovação, tá certo? Porque o financiamento do fundo, com recursos do Fundo da Marinha Mercante, era possível ser solicitado, né, o pedido de priorização e pegar o recurso junto ao BNDES, ou ao Banco do Brasil, ou o Caixa Econômica, né? Mas não tinha previsto, era somente para reparo e docagem. Era muito limitado. E agora vai ser possível, através de uma regulamentação ainda não existente, para fazer manutenção, contratação de empresa especializada, essas coisas. Não existe ainda limite. Agora, o recurso, comandante, acontece assim, o recurso da conta vinculada é aquilo que a gente tem de saldo lá na conta. Não posso gastar. Não tem cheque especial lá, não. Tá? E o recurso do Fundo da Marinha Mercante, a gente tem que comprovar que aquele recurso vai ser usado de acordo com aquele, para que o agente financeiro possa conceder o financiamento para a gente usar este recurso aí. Mesano, eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, para todos nós fica nítido as vantagens da cabotagem em qualquer país, né? Lindeiro como o nosso. E, efetivamente, essas vantagens têm o lado ruim, que são a desvantagem, que eu acho que recai fundamentalmente na burocracia, no problema da legislação, né? Eu acho que, nesse momento, essa lei, que até agora parece que não vem somar muito, ela vai ser fundamental na hora de se fazer como é que se diz, a regulamentação dela. Quem que você imagina que vai trabalhar nessa regulamentação? Isso é fundamental, né? A lei primeiro, o grande regulamentador, eu vou falar duas palavras diferentes, regulamentação e regulação. A regulamentação será pelo Ministério da Infraestrutura, o Departamento de Navegação e Hidrovias. Este governo acertou numa coisa, eu acho que ele acertou bem, tá certo? Que foi a criação dentro do Ministério de um departamento de navegação. No Ministério da Infraestrutura, porque anteriormente a gente falava tudo com o Departamento de Marinha Mercante. Mas o Departamento de Marinha Mercante era o departamento que cuidava do fundo da Marinha Mercante. Então, ele tinha o negócio dele era controlar o saldo, a arrecadação, e cuidar da Marinha, uma política de Marinha Mercante não existia. Então, hoje nós temos lá o doutor Dino Batista, que ele é o diretor de navegação e hidrovias. Então, é ele que está trabalhando nesta regulamentação. Já existe uma minuta de decreto, já bem adiantada, sendo debatida com o Ministério da Economia, mas que está sendo o grande entrave aí por conta daquela questão que eu falei até do contrato de longo prazo. Então, ele é o grande regulamentador. E aí ele vai atribuir coisas à ANTAC, coisas ao Ministério, dentro disso. E depois teremos a ANTAC como regulador, porque existe uma resolução, duas resoluções muito importantes que têm necessidade de serem alteradas. Primeiro, a regulação de como se obtém uma outorga, porque hoje a RN 05, que regulamenta a outorga, diz o seguinte: só tem que ter uma embarcação.
E a lei diz que isso não tem mais que ter uma embarcação. Então, esse assim, só assim para falar grosseiramente. Essa questão da empresa brasileira de navegação condicionada também. Outra coisa, comandante, me desculpa que voltar aqui, mas aproveitar, foi criado na lei aqui também uma figura nova, Empresa Brasileira de Navegação de Investimento. Interessante a ideia. O Almirante Prado Maia está lá, sobrou muito dinheiro lá da reserva que ele está ganhando lá, né, Almirante? E ele agora quer investir em navio, ele vai comprar navio, ele vai ser um grande proprietário de navio. Mas ele operar navio, pelo amor de Deus, tem que ter tripulante, abastecimento. Não, isso não é. Eu vou ser proprietário e eu vou fretar para o Almirante Paulo César. Então, essa é a figura da EBNI. Ele é uma empresa brasileira de navegação, mas ele não opera, ele apenas freta embarcação. Entendeu? Então, isso daí também tem que ser. A RN01, que trata de afretamento, precisa de uma reformulação enorme por conta de incluir aqueles 5 opções ali, no mínimo. Então, será a ANTAR. Agora, existem outras coisas que estão ali, Almirante, que não deu tempo de entrar em tudo. Né? Por exemplo, nós conseguimos, uma única medida desburocratizante que teve essa lei foi de não exigir mais o certificado de livre prática para os navios de bandeira brasileira. Porque a cada vez que a gente entrava num porto, e a gente entra no porto dia sim, dia não, tinha que pedir autorização para a Anvisa, essa livre prática, pagar R$ 1.070 para ter, pode entrar no porto. Então, isso nós conseguimos daí. Então, a Anvisa que vai regulamentar. Essa questão que o comandante Padilha perguntou, ela será regulamentada pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante. Então, tem outras coisas, então precisam da Receita Federal. Olha, foi uma lição aqui para mim, pelo menos para mim. Eu pensei se fazia uma lei, aquilo ali valia tudo, né? Não vale nada, essa que é a verdade. Precisa mexer no decreto. Por exemplo, hoje eu coloquei ali, hoje eu posso afretar uma embarcação a casco nu sem ser baseado na propriedade. Posso? Posso, Marco Aurélio? Não. Não. Porque o decreto que regulamenta a Lei 9432 diz que o REB só pode ser concedido à embarcação de propriedade ou embarcação afretada proporcional à propriedade. Não prevê essa não propriedade, sem ser na propriedade. Então, precisa ser alterado o decreto 2256 também. E por aí vai. Então, eu pensei que a lei era autoaplicável. Não, é autoaplicável. Vamos agora, quero contratar o seguro com recurso da conta vinculada. Não, espera aí, precisa de uma resolução. Quero livre prática. Não, precisa de uma resolução. Então, manutenção. O que é manutenção? Várias coisas ainda a serem definidas aí. Nós temos aqui 3 perguntas aqui do nosso pessoal do chat aí do YouTube. Uma do senhor Roberto Veiga, empresa Costa Brasil Cabotagem. Exano, você vê o programa BR do Mar trazer novas empresas para a cabotagem brasileira? Obrigado, Veiga. Veiga era da empresa de navegação, agora está lá na Costa Brasil. Almirante, Veiga, na realidade é o seguinte, não adianta a gente pensar em mais empresas, o que a gente tem que pensar é em aumentar o volume, porque não adianta repartir o pequeno que tem. Não adianta, tem 3 empresas de container, vamos falar aqui no container, que sempre todo mundo gosta muito, né? Todo mundo entende muito fácil, né? Mas tem 3 empresas de container. Cabe uma 4ª? Porque essa 4ª empresa vai trazer mais carga para a cabotagem ou ela vai brigar para dividir por 4 aquilo que estava por 3? Quando divide na navegação, só aumenta o custo, essa que é a verdade. Então, no granel líquido também, né, tem espaço para mais. As cargas de granel, elas são, até eu não apresento aqui no trabalho, a carga de container, ela sobe assim numa linear, né, quase que crescente, né? A carga de granel, ela não sobe, não é assim. Ela vem lá num patamar, daqui a pouco ela dá um salto, fica ali, daqui a pouco ela dá outro salto. Por quê? Depende de projetos industriais. Então, a indústria química lá de Salvador manda para a indústria química de Santos.
Enquanto não aparecer uma outra indústria química em outro lugar, não vai aparecer. Não adianta vir uma outra empresa para disputar o mercado com a que está aqui já hoje, os que estão aqui hoje. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre, precisa crescer a economia do país. Se a economia crescer, há oportunidade para novas empresas. A oportunidade está aberta. Agora, querem vir novas empresas? Não sei. Eu acho que eu mereço até aqui falar o caso que está hoje, o CAD publicou hoje a autorização para que a Login seja adquirida pela MSC. A MSC fez uma oferta de comprar 60% das ações da Login. A Login era uma empresa que a gente podia considerar assim, quase que brasileira, né? Totalmente brasileira, porque ela é derivada da Vale. Ok, mas fez uma oferta. Por que a MSC não abriu uma outra empresa aqui, hein? Vale a pena ela montar toda uma estrutura de uma nova empresa aqui ou comprar uma que já está pronta aqui, tem mercado, tem tudo? Eu não estou afirmando, não, tá? Estou aqui só colocando aqui. Então, são opções que as empresas... E lógico que alguém tem dúvida que uma empresa estrangeira, uma Hapag-Lloyd, por exemplo, estou citando aqui apenas exemplificativamente, ela tem dificuldade de entrar no mercado brasileiro, de comprar navio para botar aqui? São grandes armadores. Não tem, acho que não é esse o problema. Mas não, tem espaço. Logicamente, quando o senhor vai iniciar um negócio, né, Veiga, você vai pensar o seguinte: existe mercado para mim ou eu vou capengar aqui? E nós nos preocupamos muito com isso para evitar queimar a imagem da cabotagem. Porque aconteceu aqui no passado recente, a criação de uma empresa que comprou 2 navios já de idade bastante avançada, e navio é igual carro velho, né? Navio velho quebra mais, né? E aí ela operou 4 navios, de idade bastante avançada, fez um dumping do preço dos serviços, e aí operou aí 5 anos, não aguentou, porque o navio quebrava, o navio não cumpria contratos, e foi embora, fechou a empresa. Isso daí queima a imagem da cabotagem. Porque o nosso cliente, como eu disse, demora 1 ano para ser conquistado, mas se perde num dia. Então, eu acho que é assim que eu vejo, Almirante. E Veiga também, eu espero ter respondido a sua pergunta. Ainda tem 2 perguntas aqui. Uma do Pedro Henrique. Aí a gente tem 15 minutos só para terminar o nosso encontro aqui. Mas o Pedro Henrique trabalha no SEAGA na área de ensino. E ele está preocupado aqui, porque ele entendeu que... Deixa eu ver, estou perdido aqui. Ele diz o seguinte: confesso meu pouco conhecimento no assunto, mas como trabalho aqui no setor de ensino, devo transmitir que a lei realmente não implicará mais postos de trabalho para eles, na área de... Né? Ou ele entendeu errado? Não, eu acho que ele entendeu errado. Por quê? Aqueles navios... Primeiro é o seguinte, aquele navio que a gente vai poder afretar a casco nu, vamos fazer por partes, tá? Aquele navio que eu vou poder afretar a casco nu, mesmo sem ser baseado no lastro, ele sendo afretado a casco nu de bandeira brasileira, 100% de tripulantes brasileiros. Oportunidades para novos postos de trabalho. Não tenha dúvida de dizer. Aqueles navios afretados no programa BR do Mar, eles terão que ter obrigatoriamente o comandante e o chefe de máquinas, daquela forma ali, mas vamos ficar só no comandante e chefe de máquinas, brasileiros. E teremos que cumprir a resolução normativa 06 do Conselho Nacional de Imigração, que nos obriga, depois de 90 dias, a colocar 1/5 de brasileiros e depois de 180 dias, 1/3 de brasileiros naquele navio. Então, mais postos de trabalho. E ainda tem aquele artigo 12 que me diz que vai ter tudo... Eu tenho que dar para o filipino também os direitos brasileiros. É melhor dar para o brasileiro, né? Para que eu vou dar para o filipino, né? Porque quando ele for fazer o período de troca, é mais barato pagar uma passagem, me desculpe aqui o pessoal do Ceará, né? Para o Ceará, tá certo? É mais barato para o Ceará do que para Manila, né? Então, acho que são postos de trabalho, né? Eu acho que ele entendeu mal aí, eu não acho que não foi isso. Eu dei essa impressão de que não geraria novos postos de trabalho, não acho que não, tá? Não foi isso, não. Com licença, aproveitando o ensejo, meu nome é Renan, eu sou oficial de náutica.
não são abertas algumas brechas na lei para que sejam contratados estrangeiros? Porque eu vi alguma coisa aí que dá para contratar um estrangeiro, já que quem que vai fiscalizar se eles estão cumprindo a Constituição? Assim como tem a brecha da RN, que o navio, depois de 90 dias, ele tem que ter 2/3 da tripulação. Se ele for para a Argentina fazer um abastecimento, já zera os 90 dias. Não zera. Não zera. A RN meia dúzia, que substitui o RN 72, mudou radicalmente isso daí. Não, primeiro se fazia, carimbava-se o passaporte lá na Argentina para poder renovar e não fazer o cumprimento. Hoje não. Hoje eu preciso passar 15 dias fora. Hoje, só aí já mudou, tá certo? E o Ministério do Trabalho é o órgão fiscalizador disso daí. E fiscaliza muito. Fiscaliza muito. Na cabotagem, não existe muito hoje a aplicação da RN meia dúzia, exceto para os navios aliviadores de petróleo. Mas no apoio marítimo existe muito. Muito. E aí é uma discussão enorme, viu? Como é que se conta esse 1/3? Se é pela totalidade, pela categoria, pela função? É muito complicado essa cômputo aí, mas eu diria para você que essa resolução é aplicada e sofremos muito aí com isso daí. Vamos lá, rezando. Tem mais uma aqui do almirante Carlos Augusto Chaves Leal de Silva. Primeiro, cumprimentando você pela sua apresentação. E ele perguntou, eu acho que você já até comentou sobre isso, como acertar a questão da tripulação estrangeira incluída em na nossa legislação trabalhista. Eu acho que, almirante, esse é um problema que ficou... Hoje, o que nós mais buscamos como empresários, né, representando, eu não sou empresário, né, mas eu represento os empresários das empresas de navegação, nós queremos segurança jurídica. Você imagina uma empresa nossa que vai lá, não, eu vou enfrentar, vou só botar o comandante, o chefe de máquinas, só para aqui, e vou que se dane, não vou cumprir RN meia dúzia, não vou cumprir Constituição Federal, o marítimo estrangeiro vai continuar cumprindo a lei estrangeira, aí vai lá na justiça. A justiça do trabalho, ela é favorável ao trabalhador, ela é a justiça do trabalhador. Infelizmente, é assim. Não é crítico, é fato isso. Então, não vejo como ele vai beneficiar o estrangeiro. Muito pelo contrário, eu acho que a lei beneficiou o marítimo brasileiro. Nós precisamos, talvez, rever aí, porque o nosso custo operacional do marítimo brasileiro ele é muito alto. Porque você pensa o seguinte, só aqui para quem não tem acostumado. Você vê, a semana passada, a ILO, dentro de um acordo da ITF, que é a Organização Internacional dos Trabalhadores, e a ICS, que é a Organização Internacional dos Proprietários de Navio, acordaram o salário mínimo do marítimo, $650. Nós, aqui no Brasil, não conseguimos pagar isso. Pagamos muito mais. E lá, o tempo de trabalho, 9 meses, 10 meses. Na reunião da STC, revisão da MLC, uma briga para reduzir para 11 meses. Quase que conseguiram. Tempo máximo de embarque do tripulante. Quanto é o nosso tempo máximo? 60 dias. Então, para cada posto de trabalho, não tenho nada contra os marítimos, não, muito pelo contrário, tá? Para cada posto de trabalho, eu tenho que ter no mínimo 2 funcionários, ao custo trabalhista brasileiro. Isso é um problema do custo operacional brasileiro. Infelizmente, não são os marítimos que são culpados, é todo esse sistema tributário brasileiro que não tem como fugir disso daí. Bem, eu acho que a gente está praticamente se encerrando, mas tem uma pergunta do comandante Joel que eu vou deixar vou pegar a resposta com você e depois eu passo para ele. Mas vou deixar aqui a última pergunta do comandante Baili. E ele pergunta ao senhor o seguinte, de uma forma genérica, qual é a perspectiva que você imagina, não é pitoniza não, né, de melhora no percentual de cabotagem nos próximos anos com essas medidas tomadas? Comandante Baili, na realidade, volto aqui. A economia crescendo, cresce a cabotagem. Essa que é a cabotagem, ela
matéria-prima para transportar o produto interno brasileiro. Se não tivesse, a economia ficar andando de lado, nós vamos continuar andando de lado também. Essa que é a verdade. Não tem como. A quantidade de televisores produzidos lá em Manaus, se ele aumentar, nós vamos aumentar a quantidade de carga transportada. Mas se não aumentar a quantidade de televisores, não vai aumentar. Se a indústria química de Salvador não aumentar a produção, não vai ter mais carga, não aumenta a carga. Então, ela é muito atrelada à economia brasileira. Então, é difícil eu dizer, vai aumentar. Infelizmente, eu acho que aí o governo errou, ele, quando anunciou o projeto de lei, o encaminhamento do projeto de lei ao Congresso, ele disse que ia aumentar 40% o volume de cabotagem. Nós estamos atrás desses 40%. Eu queria dizer para vocês aqui que eu estou atrás dele, porque interessa. Agora, onde que está esses 40%? Ia reduzir 15%. O Plano Nacional de Logística 2035, feito pelo EPL, diz que o custo da cabotagem vai reduzir 15%. Também estão atrás desses 15%. A gente quer reduzir. Agora, tem que atuar em algumas coisas tributárias, custos operacionais, a legislação trabalhista também. Não queremos prejudicar ninguém. Mas se não tiver um conjunto de ações, a gente continua. Esse aumento de 40% não seria para tirar uma parte do transporte rodoviário? É interessante, né? Aí o que aconteceu? Eles venderam. O ministro Tarcísio, né, na época, né, quase morreu, para dizer assim, não é? Porque os caminhoneiros foram lá. Esse projeto de lei é um absurdo, vai tirar trabalho nosso. Ameaçaram fazer greve. Então, olha só como é que é a estrutura. Eu falei do cegonheiro aqui, agora há pouco tempo. Então, é assim. Então, aqui no Brasil, você mexe numa coisa, o outro reclama daqui. É aquele, todo mundo se cotovelando aqui, tá certo? Então, quer dizer, nós temos um estudo, tá, que nós verificamos o seguinte: para cada container hoje na cabotagem, só de carga containerizada, tá? Para cada container hoje na cabotagem, não foi estudo nosso, não, foi o Instituto Ilus que fez. Existem 5 a 6 containers que poderiam vir para a cabotagem. Que a gente chama de container cabotável. Ele é aquele container de longa distância, está perto da costa, porque um container que vai do Mato Grosso para Roraima, para Rondônia, não tem. Como é que eu vou trazer ele para a costa e lá em cima voltar? Esse container não é cabotável, vamos falar assim. Agora, aquele container que está em Minas e vai para o Ceará, esse é cabotável. Entendeu? Então, e aí, eu acho que tem de novo até na época, os caminhoneiros, olha só que absurdo, eles trabalharam, existia uma emenda dizendo o seguinte, que o armador não pode contratar o transporte rodoviário. Então, transporte multimodal, aquilo que eu falei, que a gente esquecia. E fizeram uma pressão enorme. Um parlamentar até chegou a acusar, dizendo que isso aí era a lei da sacanagem, não da cabotagem, porque estava prejudicando os caminhoneiros. Então é difícil isso, né? Eu acho que, comandante Bairrino, é difícil eu dizer assim, vai aumentar 10, 20, 30. Eu queria que aumentasse 50%, só pode deixar. A Aurélia ali vai estar gargalhada se aumentar. Mas não depende de nós. Depende muito mais da economia do país. E a economia do mar, né, comandante? Comandante, muito obrigado aí pela sua apresentação. Acho que todo mundo ficou muito satisfeito. Não só nós que estamos aqui, como o pessoal que registrou aqui no meu celular, assistindo virtualmente. E antes de passar a palavra ao almirante Fury, ou então, melhor, ao almirante Palmer, nosso presidente, para entregar ao senhor um diploma de participação, dizer que, efetivamente, esse assunto é da maior importância. Como a gente estava falando aqui, né? Como é que não se pode imaginar, entendeu, um país com umas dimensões que tem, com mais de 30 mil quilômetros de vias navegáveis interiores, com uma costa imensa dessa, e ter uma matriz de transporte totalmente desbalanceada,
onde a área marítima não tem um papel protagonista nela, né? Então é isso aí. Muito obrigado em meu nome, por mim, pelo grupo do GEM. Eu passo a palavra ao nosso presidente, tá? Comandante Rezano, muitíssimo obrigado. Eu estou aqui... Alguém tinha me falado sobre isso antes, eu ia te fazer a pergunta, mas eu vim aqui no Mestre Google. O termo cabotagem, qual é a origem do nome cabotagem? Caboto, muito bem, derivado do Sebastião Caboto, um navegador veneziano que no século XVI explorou a costa da América do Norte. Existe um navio chamado Então, eu não Sebastião preciso Caboto. fazer essa pergunta, porque Temos um alguém navio- já tinha me falado e eu tinha... Nós temos um navio chamado Sebastião Caboto. Rezano, muitíssimo obrigado mais uma vez. Primeiro é um prazer estar com você de novo, depois daquele ano lá em Brasília, com bastante trabalho, lá na Mike 10, que é a divisão marítima lá do EMA. E me impressiona todos nós que já o conhecíamos, o seu conhecimento do assunto. Você domina realmente o assunto. Hoje é uma autoridade no Brasil sobre isso, e é um prazer enorme vê-lo aqui com todo esse sucesso e fazendo essa brilhante apresentação. O Clube Naval se sente muito agradecido, muito honrado com a sua presença e voltamos a contar com ela em oportunidade futura. Por favor, receba o nosso certificado.